os gols de Lagoaíra e Galo, ficou em 1-1. Vamos dar uma olhada então nos gols para depois a gente repercutir com mais detalhes durante o troca de passes. Está aí então, portanto, olha só, o Adrián Martínez fez 1-0. Chama atenção o gol, porque é um zagueirão que vem, antecipa, leva, carrega, dribla entre dois, bate colocado, é gol de craque, né? Mas foi o zagueirão do time do Lagoaíra que encontrou o caminho das redes num péssimo jogo do Galo, péssimo. E é isso que chama atenção. Se eu falei que o Palmeiras não vive um grande momento, né? E a partida de hoje, pela oscilação, mostrou isso, o Galo, então, foram mais de 60 cruzamentos para a área no jogo. E o gol nesse empate com o Zaratio, que depois já tinha entrado no jogo, começou a encontrar espaços, depois ficou um pouco mais preso, depois da segunda leva de alterações, e o time já se desencontrou de novo, não conseguiu pressionar no fim, sofreu com a defesa mais lenta na reta final do jogo, quase saiu com a derrota. O Everson fez ótimas defesas dentro do jogo para impedir a derrota. 1-1. É um trabalho empacado esse do Atlético, mas a gente, mais uma vez, eu acho que a situação atual do futebol brasileiro depõe contra os trabalhos. É muito mais pesado do que parece. E o Cuca está sofrendo um bocado nesse início lá também. O Zaratio que marcou o gol pelo lado do Atlético Mineiro. Pedrinho, o Galo tem sofrido bastante, inclusive sofreu já contra o Boa Esporte. Agora a gente viu esse sufoco também na Libertadores da América. Ainda não está encaixado, né? Karine, pegando um gancho até com relação ao que o Rafa falou, é lógico que os treinadores eles precisam de um tempo já com naturalidade. Quando tem uma ruptura de modelo radical, porque a gente tem uma ruptura do que era o jogo de São Paulo para o jogo do Cuca, você precisa de muito mais tempo ainda. O Alan uma vez participou de um programa com a gente, não sei se foi Seleção, e ele falando sobre esse jogo de posição, que era o jogo do São Paulo, e que ele ficava agoniado para vir buscar a bola e o São Paulo mandando ele sustentar atrás das linhas para fazer a saída com os dois zagueiros e o Guga que fazia a saída de 3, o lateral. Então, assim, para você fixar isso na mente do atleta, né, automatizar esse movimento, leva tempo. E aí, de uma hora para outra, tem a mudança, obviamente que foi uma decisão do São Paulo, mas vem um treinador com um conceito totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, os movimentos que já estavam automatizados por esses atletas, você tem que tirar isso tudo da cabeça deles e mudar completamente a forma de jogar. Então, existe ainda uma falta de entrosamento por causa disso, né? Obviamente, os movimentos não são coordenados, por isso o Atlético cede espaço aos seus adversários, né? E sofre com isso. Então, o Cuca vai precisar de tempo, ele já reclamou disso. Ainda mais com uma ruptura de conceito completo. Então, assim, o torcedor cobra porque o elenco do Atlético é um elenco forte, mas isso acabou, meu amigo. Hoje o futebol pode ter o elenco que for, a ideia prevalece sempre. E para você colocar a ideia bem construída, precisa de tempo. Ah, essa palavra, tempo. Anda escasso o tempo, né? A paciência também anda escassa. Volta com troca de passe, estava esperando, né, sair aquela nuvenzinha ali que fica da vinheta e tal, com toda aquela graça, pra voltar aqui, chamar o Pedrinho, botar no telão. Sabe que o pessoal te vê tocando guitarra imaginária, batucando na mesa. Mas é só no final, Tá bom. De vez em quando toca um pianinho aqui, né, imaginário. Vamos pro que interessa, Falar de Lagoaíra e Atlético Mineiro, não dá com esses guris, eu sempre acabo resenhando, não consigo. Estamos já com os melhores momentos. O Rafa, Pedrinho, falou que esse jogo foi péssimo. Péssimo por quê, Rafa Rezende? Então, eu acho que é inadmissível, assim, a gente faz o contraponto. O Atlético no ano passado, dos times brasileiros, foi o que teve o número de jogos mais aceitável. E a gente falava que isso era uma vantagem dentro do Brasileirão. E o trabalho do São Paulo também foi decepcionante. Muito porque, tendo as semanas cheias para trabalhar, o Atlético não conseguiu descolar da turma e ser um postulante a título brasileiro e jogar o futebol que a gente imaginava que era possível, já com o time e o elenco do ano passado. Esse ano tem uma mudança considerável no comando, que o Pedrinho já citou, do São Paulo e para o Cuca. Você tem uma distância enorme em conceitos, em metodologia, no treinamento, as ideias de jogo, tudo
difere. E o atleta tem que passar por isso. Mas passar por isso como se fosse a coisa mais simples do mundo. E você não tem tempo para treinar e modificar esse comportamento. Se o comportamento vira o hábito, como é que você vai modificar se você não tem tempo para treinar e transformar aquilo ali? É a realidade que o Galo vive hoje. Já potencializada por um Cuca que estava com um problema particular, que demorou a assumir, que não chegou assim que houve a saída do São Paulo. Tem uma série de questões nesse Atlético que evolui como elenco, se a gente falar dos jogadores que chegaram, mas que está longe de estar pronto. Na verdade, até regrediu, né? Hoje é um time inferior em termos de capacidade de produção, de organização ofensiva, do que existia, do que terminou dentro da temporada 2020. É muito dependente dos cruzamentos. A gente está falando de um adversário, se há um equilíbrio, jogar 40 vezes na temporada, numa temporada com paralisação, 45, no máximo 50 jogos. O Atlético se aproxima desse número com 54 partidas, mas o Lagoeira esse ano fez um jogo. 19 é muito pouco, e acabou de acontecer. Então é uma temporada comprometida para as equipes venezuelanas. O Táchira e o Lagoeira que estrearam nesse momento na Libertadores. Ainda assim, por mais que tenha caído fisicamente no segundo tempo, foi uma equipe que conseguiu ser perigosa o tempo todo. O Atlético tem uma transição defensiva ruim, tem uma zaga lenta, que quando joga exposta dá espaço e permite finalização perigosa do adversário. É um time que constrói muito pouco por dentro, mesmo que você use o lado do campo para desafogar em alguns momentos, tendo jogador para criar amplitude, para atrair marcação, para gerar um contra um. O problema é que você só transfere bola para o lado para fazer ela chegar na área no cruzamento alto. O Atlético, foi o que eu falei, fez mais de 60 cruzamentos no jogo. É um absurdo. Para você construir contra uma defesa que você esperaria, fechada até por ter saído na frente, é muito pouco, não tem repertório. É cedo na temporada? É. Mas a exigência para o grupo de atletas que você construiu vai ser sempre muito alta, né? E aí você não consegue descolar as duas coisas. O Atlético investiu muito desde o ano passado. E já acho que a reta final da temporada passada foi decepcionante, por mais que tenha que colocar tudo em consideração. Que é a dificuldade de fazer um trabalho que deveria ser bom, descolar dos trabalhos que não engrenaram na temporada. Por que não engrena? Porque você não trabalha. Você só joga. Bom, agora eu quero ouvir o Pedrinho. E, pô, você... Né, Perdão. Foi até lá o final, eu disse, peraí, vamos deixar o torcedor respirar também aqui, porque... Mas eu entendo, porque o Atlético perdeu para o Cruzeiro, né, vem de um clássico lá, 1-0 para o Cruzeiro, depois ganhou do Boa Esporte ali, não foi tão fácil, 2-1. Aí vem a Libertadores da América e, de certa forma, passa esse sufoco. Gente do Deportivo Lagoaíra, que jogou uma partida nessa temporada. Pedrinho, como entender esse momento do Galo? Karine, eu não consigo fazer uma avaliação do Galo sem voltar na temporada passada. Não consigo. Então volta. E aí, eu vou ser muito chato, me desculpe, mas... É legal. Não, assim, se você olhar o time do Atlético Mineiro da temporada passada, as pessoas visualizam um Atlético em cima do jogo que o Sampaoli potencializou. Porque se você olhar individualmente o Atlético, ele jogou muito mais do que ele poderia jogar. E quando ele caiu de produção e caiu mesmo, como o Rafa falou, as críticas vieram como se o Sampaoli não servisse mais. Eu acho que a gente está tirando, a gente está batendo em treinadores que têm uma essência ofensiva, como o Sampaoli, como o Rogério Ceni, que muitas vezes vão tomar 3 gols, 4 gols, vão tomar, porque eles trabalham com o princípio do jogo que é a pressão pós-perda, mas muitas vezes não é ajustada e eles ficam expostos. A maioria desses times que jogam assim com esse ímpeto ofensivo, eles vão às vezes tomar 3, 4 gols. E aí não é para destruir isso. O Sampaoli caiu de rendimento, caiu. Mas ele quis sair para o Olympique de Marseille. Será que ele não tomou essa decisão por tantas coisas que ele ouviu? Por tantas críticas, em vez das pessoas perceberem que ele potencializou um jogo de um time que era nota 7 e ele fez jogar nota 9 e que no final da temporada caiu para nota 5, mas ele fez esses caras jogarem muito mais do que eles poderiam jogar?
E a gente acabou batendo tanto e o cara falou, cara, eu peguei um time que é nota 7 e botei para jogar nota 9. Quando eu caí de produção, os caras falam que eu não presto, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, vou meter o pé. E é isso que a gente está fazendo. Rapidinho, Karine. E quando a gente vai pro... Pode falar. Não, Perdão. só para também, enfim, me meti no teu pensamento, mas para também acrescentar, né? Mais ou menos como aconteceu com o Cudê no Internacional. Sim. É assim, é porque a gente acha, Karine, a gente ainda vive com umas coisas que a gente fica acreditando numa historinha que, o futebol pentacampeão do mundo, o futebol o país do futebol, blá, blá, blá. Isso aí acabou, Karine, isso acabou, mas faz muito tempo e a gente não quer acreditar, sabe? Então a gente fica preso nisso e acha que o Sampaoli, que recebe os reforços, ele tem que ser campeão naquele ano. Ele não pode fazer um projeto de 2, 3 anos para de repente ser campeão no terceiro ano, como os times da Europa fazem. Aí o Cuca recebe os jogadores agora e tem que ser campeão agora, estadual, da Libertadores agora. Ele não pode construir para a temporada seguinte ou para uma terceira temporada. Só que a gente acha tudo lindo quando isso acontece na fora. E eu sempre falo do Klopp no Liverpool. Demorou 4 anos para ganhar. Verdade. E a gente acha lindo. A seleção da Alemanha, que fez um processo de transição de 10 anos para ganhar uma Copa do Mundo aqui no Brasil, e a gente achou lindo, mas a gente só quer o ano 10, a gente só quer o ano do título. A gente não quer passar os 9 anos anteriores pelo processo. É só isso. Agora, você traz um treinador que é muito bom, que o Cuca mas uma ruptura de modelo. Então, se dá certo, eu acho que se dá certo rapidamente, eu acho muito mais que com sorte do que com trabalho. Então, com trabalho, é natural que haja mais tempo. É lógico que poderia jogar melhor, mas é natural que leve mais tempo para construir algo que você tem que destruir, que é tirar do jogador aquele pensamento, aqueles movimentos que já eram automáticos, perde a bola, corre para frente, aí agora perde a bola, corre para trás. Então, assim, o processo é demorado. O processo é demorado. E como disse o Pedrinho, precisa de tempo para poder trabalhar tudo isso. Quando a gente tem uma meta para chegar nessa meta, seja futebol, qualquer outra profissão, né? Todo mundo, quando a gente... Karine, eu dei um exemplo... Num determinado status, foi sorte. Não, mas 80% foi suor mesmo, né? E 20% talento. Eu falei isso Eu falei isso no Seleção, quando eu estava estudando para participar do programa, eu queria achar alguma coisa para fazer uma comparação e eu fui olhar quanto tempo levava para você fazer a sua Ferrari. Demora de 18 a 24 meses para fazer um carro. Uau. Então, você quer um carro de qualidade, de potência, de conforto, ele demora quase 24 meses. Um carro mais simples, aqui no Brasil, você faz em um dia. Então, tudo depende do que você quer. Você quer um jogo bom, você quer um jogo moderno, você quer um jogo rápido, que te atraia, que te prenda. Isso leva tempo. Fiquei pensando, se demora 12 a 24 meses, e para pagar, como é que faz? Aí, paga 5 vidas. 5 vidas. 5 vidas. Vamos falar aí do só Everson. o Rafa. Só o Rafa. Aí só o Rafa. Tranquilo. Vamos falar do Everson aqui, que fez ótimas defesas, ajudou bastante nessa partida, que, como disse o Rafa, não foi boa, e acabou evitando a derrota. Então foi um jogador muito mais do que necessário. O que eu acho curioso do Everson, Karine, é que ele nesse time do Atlético, já ano passado, pela forma como a equipe atua, quanto mais exposto o goleiro fica, mais a situação dele é desconfortável. Porque às vezes ele toma os gols que ele não tinha como evitar mesmo. Porque o adversário cria chances muito claras pela forma como você atua, né? Ele tem que ser um baita goleiro no 1 contra 1. Defesaço. Essa é espetacular, porque passa por baixo da tentativa de travada do Hever, passa por baixo do zagueiro e praticamente no contrapé do que ele poderia imaginar, né? Que viria a finalização. Essa é a reta final do jogo, ó. Foram 3, pelo menos, defesas dele bem Ficou na mão dele, né? Sim. Empate. Falta muita coisa ainda. A gente não está contente, estamos tristes.
principalmente com o desempenho do começo do jogo. Não era isso que a gente veio, não era o propósito de cruzar bolas do jeito que a gente cruzou. Nós não somos, nem treinamos desse jeito, mas o jogo ofereceu isso. Foi o que eles acharam dentro de campo. O recurso que tinha era cruzar bolas na área, e a gente não tem que se lamentar. Vou falar pela 10ª vez, o negócio é trabalhar, contente ninguém tá. A gente esperava mais, principalmente em termos de resultado. Olha aí, Pedrinho, para você, ó, GE.globo, fora Cuca, no tapume da obra do estádio, que ainda não está pronto, tá? O estádio do Atlético Mineiro, que não está pronto, já está sendo pichado com esse pedido depois desse empate na Libertadores. Eu acho que vai de encontro de tudo que você falou, né? Vai ao encontro de tudo que você falou um pouco antes do Cuquinha. Karine, eu bato muito nessa tecla do jogo, porque eu, pelo menos, acredito que com uma boa ideia de jogo, você consegue competir com uma equipe que é superior a você tecnicamente. Quando o Cuquinha fala isso, que eles nem treinaram tantos cruzamentos, e a gente tem que respeitar isso porque eles não treinaram. Então, assim, foi um jogo intuitivo. Os jogadores sentiram isso dentro de campo e fizeram. Por quê? Porque não tem nada automatizado. O Barcelona, quando o Guardiola traz o Mascherano para a zaga, e muitas pessoas falam, nossa, você vai trazer o Mascherano para jogar de zagueiro tão baixinho. O Barcelona quase não sofria gol. Quase não tinha escanteio contra. Por isso ele trazia o Mascherano, sabe por quê? Porque passava com 75% do tempo com a bola no pé. Então o adversário quase nem chegava no seu gol. Então raramente tinha um escanteio. E o escanteio ofensivo raramente botava a bola na área. Era bola construída pelo chão. Nem que tivesse que sair lá do escanteio e voltar no seu goleiro, eles faziam isso. Mas sabiam o porquê estavam fazendo. Esse é o problema do futebol ainda. Muitas vezes, a gente não sabe o porquê, o pra quê. O jogador entra em campo, ele não sabe para que eu tenho que fazer isso, o porquê que eu tenho que fazer isso. E é tempo. Se os jogadores soubessem exatamente o que tinham que fazer, eles não alçariam bola na área. Eles não sabem porque não tiveram tempo ainda de se adaptar a um modelo de jogo diferente, a uma ruptura total. Então, assim, quando os jogadores entrarem em campo e souberem o que tem que fazer, né, se não é para cruzar, eles vão saber que mesmo já lá na parte ofensiva, eles vão trabalhar a bola novamente. Então, aí a gente vai bater de novo. Agora, o fora Cuca, daqui a pouco eles vão botar o estádio também, fora estádio, mesmo sem estar pronto. Eles querem tudo tão rápido, o estádio não ficou pronto, falam assim, a gente não quer mais não o estádio. Não é fácil. E não adianta o torcedor mandar mensagem e falar assim, a gente está esperando não sei quantos anos para ser campeão. Se está esperando há tantos anos, é porque se conformaram em alguns momentos com os títulos que ganharam de forma casual, que vai lá, belisca e depois passa 2 anos sofrendo. Vamos para mais um intervalo? Para dar tempo do Pedrinho também respirar, que ele ficou aqui, ó, pistola agora, hein? Sou fã. Já volto, sou fã também.